Bem, pessoal, nesta videoaula nós vamos falar sobre a atelectasia, né? Então, nesse primeiro slide, queria definir o que é a atelectasia primeiro. Seria basicamente um colapamento de um segmento pulmonar. A isso a gente denomina uma consolidação de brônquio fechado, né? Então, é um colapso pulmonar. Esse colapso pulmonar pode ser de diferentes dimensões, né? Dependendo do brônquio que é obstruído, né? Ali, por exemplo, vai mostrar uma rolha obstruindo o brônquio, né? O bronquíolo. Aí, se essa rolha for mais para cima, né? Você vai ter uma obstrução maior de um segmento maior do pulmão. Quando o paciente inspira, ele vai ter uma retração costal, que caracteriza na inspeção, né, a atelectasia se caracteriza por uma retração costal. Então, sempre quando você tiver o diagnóstico de atelectasia, uma suspeita, você vai atrás da causa. Pode ser por infecção, pode ser por uma bronquiectasia, onde nós temos produção de muito catarro, e isso leva a uma infecção, é uma rolha, melhor dizendo. É uma neoplasia, que é um corpo estranho propriamente dito, né? O próprio corpo estranho, o paciente engole, ou melhor, aspira, né, melhor dizendo, algum corpo estranho que vai colabar, né, essa parte pulmonar, muito comum em criança isso. Temos a rolha de muco que se forma, geralmente em pacientes críticos acontece isso. O paciente desatura subitamente no respirador, os alarmes apitam, né, você percebe uma certa, na inspeção do paciente, que um pulmão expande e outro não, normalmente, né? Pode acontecer uma retração e se suspeita da atelectasia, né? Depois, com o raio-x na beira do leito, ajuda no diagnóstico. Quando você tem um paciente assim que, digamos, possa se queixar de algum sintoma, ele vai se queixar de dispneia, depende do tamanho da atelectasia, né? Se for uma atelectasia maior, ele pode ter graus variáveis de dispneia. Tosse também, por irritação de receptores da tosse nessa área. Às vezes pode até fazer febre a atelectasia, né? Eu não coloquei aqui, mas ele pode acontecer uma febre pós-operatória. Normalmente, no pós-operatório é que se faz uma atelectasia geralmente, né? E de sinais nós temos diminuição da expansibilidade, do pulmão que está atelectasiado ou do segmento pulmonar. O frêmito toracovocal vai estar diminuído nessa área. O murmurio vesicular e a ressonância vocal também vão estar diminuídos. Sempre acompanha, né? Lembrar que o murmurio e a ressonância vocal sempre vão acompanhar o frêmito. Então não pode ter um aumentado ou diminuído. Isso ocorre porque a semiologia de um colapso pulmonar, de uma consolidação de brônquio fechado, né? Então você tem um sólido praticamente ali impedindo a passagem do ar por entre os bronquíolos, já que eles estão colabados, né? Por isso que você tem uma diminuição do frêmito e murmúrio vesicular e a ressonância vocal. Se você percutir a área, você vai ter uma submaciez. Não chega a ser uma maciez que nem no derrame pleural, mas é um som submaciço. Lembra muito o som do fígado, né? Na percussão do fígado. A traqueia pode estar desviada, né, para o lado da telectasia, e quando isso ocorre no lobo superior direito do pulmão, pode enganar um pouco porque a traqueia, ela desviando-se assim, pode dar um som traqueal na ausculta. Então, quer dizer, se até agora não estavam falando que diminui o frêmito, diminui o murmúrio, e de repente você tem um som traqueal, que é um som alto, então pode confundir, né, a quem está examinando se isso é uma telectasia. Mas então, coloque o dedo assim entre o esternocleidomastoide, né, e a traqueia, veja se cabe um dedo, né, para ver se está desviada a traqueia, para você pensar nessa possibilidade. Pode ter a retração costal, que vocês já viram no vídeo, e aqui a observação, que quando a telectasia for do lobo superior direito, então ocorre uma transmissão direta dos sons traqueais pelo desvio da traqueia. Então tem que tomar cuidado que a semiologia nesse setor então é um pouco diferente do restante dos setores atelectasiados. O raio-x de tórax vai mostrar aqui, por exemplo, um desvio da traqueia, percebam o desvio, né?
Não temos aqui bronquíolos sadios nessa consolidação, não tem broncograma aéreo, portanto, por isso que tem essa semiologia, né? Só que aqui, como está no lobo superior, você pode ter uma transmissão desse som traqueal, né? Então, cuidado que pode enganar. E aqui nós temos uma peculiaridade que é um pneumotórax, né? Que está cheio de ar aqui, e o pulmão está colabado aqui. Então, a semiologia, no entanto, apesar de ser uma atelectasia total do pulmão, aqui direito, nesse caso do paciente, por um pneumotórax, a semiologia que predomina é do pneumotórax e não da atelectasia nesses casos, né? Sempre quando tem pneumotórax, até tem que olhar a traqueia se está posicionada. Nesse caso, está bem posicionada. Às vezes o pneumotórax é hipertensivo e desvia a traqueia para o lado contralateral. Por último, temos aqui a broncoscopia, onde você pode ter o corpo estranho, né, como mostra essa figura. O broncoscopista daí ele acaba entrando e tirando, ou manobras fisioterápicas podem também ajudar, principalmente quando é rolha. Quando é corpo estranho tem que ser mesmo com fibrobroncoscopia, né? Por último, nós temos aqui uma tomografia, né, de tórax, mostrando a tomografia essa parte atelectasiada, o desvio da traqueia fica mais nítido aqui, né? E o pulmão, você veja como que ele fica todo retraído, né? Então, basicamente, pessoal, é isso. A mensagem final é assim: se você tem uma atelectasia, procure a causa, né? Tá? Até a próxima videoaula.